Hi everyone, Teacher Lucas here. Welcome to LP Idiomas. Hoje nós vamos lançar as bases sobre as quais você vai construir o seu conhecimento em língua inglesa e de quebra ainda vai te ajudar muito em gramática da língua portuguesa. Por que não? Pronomes pessoais sujeito, verbo to be no presente simples e as contrações essenciais da conversação americana. Antes de começar aqui a matéria, eu quero falar para vocês sobre as pessoas do diálogo de uma maneira muito simples. Talvez você já tenha ouvido falar em primeira pessoa, segunda pessoa do singular, do plural, e já parou para pensar o que isso realmente significa? É como se fosse uma conversa. A primeira pessoa é aquela que está falando, portanto, eu. Eu é primeira pessoa do singular porque é uma pessoa só. Se fossem duas pessoas, não seria eu, seria nós, e aí seria plural. Então, primeira pessoa do singular, eu. A segunda pessoa numa conversa é com quem eu estou falando. Então, eu falo com você. Você me escuta. Você é a segunda pessoa dessa conversa. Do singular, porque eu estou falando só com você, uma pessoa só. Do plural, se eu estivesse falando com mais pessoas, né? Vocês. Então, terceira pessoa. Terceira pessoa, ela não faz parte dessa conversa. A conversa é entre A e B, mas a gente vai falar sobre C. Essa pessoa de quem nós falamos, se ela for uma só, é a terceira pessoa do singular, ele ou ela, e se for mais de uma pessoa, aí é a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, primeira pessoa do singular, eu. Se for do plural, nós. Segunda pessoa do singular, você que me escuta. Se for mais de uma pessoa, é do plural. Segunda pessoa do plural, vocês. Terceira pessoa do singular é de quem nós falamos, não faz parte da conversa, não está conversando conosco, mas nós estamos conversando sobre aquela pessoa. Se for uma só, ele ou ela, terceira pessoa do singular. Se forem mais pessoas, terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, agora que nós entendemos isso, vamos para a nossa parte gramatical. Os subject pronouns, pronomes sujeitos, eles substituem os sujeitos. E vamos lá. Pronome serve para substituir nome. Então, eu digo ele para não ter que dizer o João. É o pronome substituindo o nome. Agora, sujeito, porque no contexto é ele que faz a ação. Então, o pronome sujeito substitui a pessoa que faz a ação. Vamos lá. No inglês, primeira pessoa do singular, eu, se fala I. Repitam comigo. I. E um detalhe, I é sempre escrito em letra maiúscula. No português, a gente escreve eu maiúsculo quando começa uma frase. Mas no inglês, não importa o lugar onde estiver na frase, I é sempre maiúsculo e esse é um erro que os alunos do básico cometem bastante. You é a segunda pessoa. No inglês, funciona tanto para o singular quanto para o plural. Repita comigo. You significa você ou vocês. Você vai saber se é você ou vocês, dependendo do contexto. Agora, a terceira pessoa do singular, nós temos o he, she e o it. Separado aqui, he ou she, ele ou ela, e o it também significa ele ou ela, mas o it não pode ser usado para pessoas, ele deve ser usado para coisas, objetos, animais, assim por diante. Repita comigo: he, she, it. E depois, então, no plural, we, primeira pessoa do plural. Repita comigo: we significa nós e they. Repita: they. Interessante que they é plural de he, she e it. Significa eles ou elas, e isso também significa que eu posso usar ele para pessoas, mas também posso usar para coisas, animais, etc. Agora o famoso verbo be. Um comentário. No português,
o verbo be é equivalente ao verbo ser ou estar. Já parou para pensar como que se conjuga o verbo to be? Ou melhor, como que se conjuga o verbo ser no português? É bem complicado. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Olha quanta variedade. E ainda se tu for pensar no verbo estar, é mais variedade ainda. Eu estou, tu estás, nós estamos, vós estais. Agora, no inglês, é bem simples. Tem apenas 3 formas no presente simples: am, is e are. Muito mais simples que no português. E se eu te disser que esse verbo aqui é o mais complicado que tem no inglês? Quer dizer que os outros são mais fáceis ainda. Então, se você aprender esse aqui, com certeza vai aprender os outros também. Am é exclusivamente para a primeira pessoa do singular. I. Então, repita comigo. I am. Depois, o is, ele é usado para a terceira pessoa do singular, o que significa que ele pode ser usado para he, she ou it. Então, nós temos he is, she is e it is. O are, ele é usado para todas as pessoas do plural e também é usado para o you do singular. Lembra que o you pode ser usado para o singular ou plural, né? Então, you are, we are e they are. Agora, a conjugação completa. Como nós tínhamos feito ali no português, eu sou, tu és, ele é, agora nós vamos fazer com o verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are e they are. A conjugação está aqui, ela deve ser memorizada e a melhor maneira de fazer isso é copiar numa folha de caderno, certo? A tradução é aquela que eu tinha falado para vocês, é o verbo ser ou o verbo estar e suas conjugações. Agora, na fala, é muito mais comum você usar uma forma contraída. O que é uma forma contraída? A forma contraída é quando você junta o sujeito com o verbo to be aqui, no caso, né? Existem outras contrações, mas nós vamos falar dessa específica, e você omite uma vogal. Emite a vogal do verbo to be com o apóstrofo. Então, no am, você omite o A e sinaliza com apóstrofo. Apóstrofo é esse risquinho aqui que vocês estão vendo. I am, junta as duas palavras, omitindo a vogal e sinalizando com apóstrofo. Só que a pronúncia também muda. Então repita comigo. I'm. I'm. Depois, you are vai fazer a mesma coisa. Omite a vogal e junta as duas com a sinalização do apóstrofo. Repita comigo. Your. Your. He is vai ficar his. She is she's. It is its. E we are were. Tem mais um aqui, não coube aqui na tela. They are fica there. Você pode voltar ao vídeo e repetir quantas vezes achar necessário. Uma dica então: os nativos usam contrações em quase 90% das interações casuais. Falar de forma separada, I am, o tempo todo, soa excessivamente formal ou robótico. Pode parecer que você está dando muita ênfase também. E agora, um quick challenge para nós terminarmos esta aula. Se você entendeu bem, então, vai substituir pela forma contraída. Lembre-se, I am, vai juntar os dois, vai tirar a vogal do verbo to be e sinalizar com o apóstrofo. Pause agora e faça o exercício. A mesma coisa acontece com o she is e com o they are. Agora, vamos revelar a resposta. I am Ricardo fica I'm Ricardo. And I am from Rio and I'm from Rio. She's Lisa, she's Lisa, and they are from Austin, and they're from Austin.
Muito bem, essa foi a aula de hoje. E se você gostou da maneira como eu explico, você pode adquirir o meu curso de inglês no link do comentário fixado ou na descrição. LP Idiomas fica por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até logo!